Em nome de um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido, que alegria ter você aí. Me assistindo, daqui a pouco assistindo os convidados, que você já sabe quem são, né? Mas olha só, se inscreve no canal aí, tá? Sei que você está assistindo pelo YouTube, então quando você se inscreve, você nos ajuda. E se possível, você ativa aí as notificações, porque toda vez que a gente postar alguma coisa, você vai ser o primeiro a receber. Então compartilha. Meu querido, durante essa entrevista, esse podcast, vai ter alguma coisa aqui para você fazer a doação, né? Eu vou colocar um QR Code, também um número de Pix. Se você puder e quiser, obviamente, né? Se você sentir no coração, talvez a palavra dos meus entrevistados aqui vai ser muito edificante para a sua vida e você vai querer contribuir. Então contribui para essa obra, porque fazer a graça de Deus custa, né? A gente sabe disso, né? Mas enfim, vamos lá. Em 2016 começou o movimento Jovem Lindo aqui na cidade de Muriaé, né, que eu hoje faço parte e que esse podcast aqui faz parte. E é por isso que eu estou com eles aqui, para poder contar um pouco mais dessa história e contar um pouco mais de como que é viver e ser recrutamento jovem, que hoje em 2016 fazem 10 anos. Com vocês, Pedro e Poliane! Tamo junto! Meus amigos, uma alegria, tá, ter vocês aqui. Junto, não pode querido. recrutar, Pedro, eu amo vocês, a vida de vocês. E assim, vocês estão aqui para poder falar, não sou eu, né? De primeira instância, eu queria que vocês dessem oi pro pessoal que estivesse assistindo, né? Pode decidir aí, primeira dama, né? Primeiras damas. Dê oi ao pessoal que tá assistindo, irmão. Então, eu quero agradecer, né, pelo convite, né, o Lucas ter nos convidado para estar aqui. Eu sei que, às vezes, a gente partilha, Lucão, mas eu tenho muita ciência de que nada é coincidência, dura providência. Amém. Então, eu sei que hoje o Senhor também vai vir de encontro, né, à nossa realidade, nos diálogos que vão surgir aqui. E eu quero falar com você para ficar aí até o final, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana aqui que você precisa ouvir e vai ser uma semente plantada no seu coração. Amém. Pedro, vai lá, irmão. Fala, meu querido. Alegria estar com você aqui, Lucão, Poliane, minha esposa. E nada mais, nada menos que o nosso Senhor aqui conosco, né? A gente falava aqui em off, né? Então, que nesse programa você possa ouvir de fato Jesus falando através dos nossos lábios, através da vida do Lucas. Que tudo que a gente vier testemunhar aqui possa ser instrumento de Deus, né? Para edificar a sua vida e a nossa também, né, Lucão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Meus irmãos, vamos lá, pra gente poder começar esse bate-papo. O Pedro gosta sempre de perguntar, né? Então já é um costume desse podcast. Eu queria perguntar primeiramente a Poli e depois você, Pedro. Você já vai pensando aí. Perfeito, Como que Jesus te recrutou, minha irmã? Então vamos lá, né? É interessante que eu e o Pedro estávamos conversando lá em casa hoje sobre isso, e quando ele foi partilhar, recordar, já escutei essa história várias vezes, da história dele, ele acabou entrando no mesmo ponto, eu imagino que ele vai falar isso também, que eu pensava, Lucão, antes de vir pra cá. Porque quando a gente vai conversar sobre, sempre como o Senhor me recrutou, né, eu sempre conto uma história, mas hoje o Senhor me recordava de momentos que eu tive antes dessa história com o Senhor. Eu vim de uma família que meus pais me passaram muito essa educação de ser aberta a Deus, vamos dizer assim, né? Apesar do catolicismo, até outras experiências que eu tinha, eu era muito aberta. Eu nunca fui aquela pessoa que eu ia num retiro, por exemplo, ficar com medo de repousar, que a gente tem aqueles jovens que vai, né? Eu vou cair. Não. Vulgo Lucas. Até que eu me lembro que, desde criança, assim, se eu estivesse num local onde eu via as pessoas orando, independente da forma como elas oravam, medo eu não tinha. Legal. Eu tinha muita abertura a Deus. E aí, eu acho que por conta dessa abertura, porque o Senhor precisa de um coração aberto, né? Eu lembro que eu tive muitas experiências com Deus. Eu tava recordando hoje que quando eu era criança ainda, eu desci um dia para uma celebração ecumênica do projeto Pro Moradia, porque eu moro numa casa desse projeto aqui de Muriaé, e aí tem essa celebração ecumênica, porque aborda pessoas católicas e protestantes, né? E eu lembro, Lucão, que estava vivendo um momento de perdão, que cantava aquela música Pai Me Aceita, né? Da Igreja Católica, todo mundo conhece, me aceita mesmo assim. Eu lembro que aquele dia eu estava vivendo uma realidade de muito medo, e eu escutando aquela música, como que eu chorava que o Senhor me visitava, né, naquele momento. Mas eu posso falar com você que ali foi o meu recrutar? Não. Por quê? Porque a conversão, ela realmente muda a sua rota, né? Isso. Então, eu tive muitas experiências com o Senhor, experiências de cura. Toda experiência com o Senhor é válida, né? Experiências de cura, experiências ali onde eu tive um choro profundo, igual muitas pessoas têm. Mas a experiência que mudou a minha vida foi em 2010, quando eu tive uma experiência novamente, né, de choro, mas ali já não foi apenas um chorar, né? Foi o dia que eu olhei pro Senhor e eu falei, para me sentir isso daqui, eu abandono tudo. E aquilo ali foi a minha mudança de rota, né? Daquele dia em diante, a minha vida foi realmente mudada. Acho que todos os meus passos, não que a gente fica perfeito, mas eu comecei a tentar olhar minha vida com uma outra rota e falar, Senhor, eu entrego minha vida nas suas mãos mesmo. Então foi em 2010, né? No encontro,
eu tava escutando uma pregação, que eu não me lembro quem tava pregando, mas eu me lembro que tocou uma música, e a música falava, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, e ali eu me senti muito amada, esse era o sentimento. E eu falei, Senhor, eu quero ficar do seu lado. Então a gente pode dizer que antes de 2010, né, ou 2010 também, você teve aí uns flashes, né, do Espírito Santo. É isso aí, E é muito interessante falar isso porque acontece. Às vezes a pessoa fala assim, eu tive uma experiência com Deus, eu fui batizado. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. O que vai determinar é a sua conversão, sua postura dali em diante, né? Com certeza é a partir do momento daquilo que ela vai fazer com o que ela recebeu. Com o que ela recebeu, então, isso assim, aí. ela recebeu o quê? Como que ela vai agir? Como que ela vai vestir? Porque tudo isso importa. Como você vai falar, como que você vai agir, como você vai se comportar, mudou alguma coisa na sua escola, se você é estudante, mudou alguma coisa dentro do seu colégio, porque se não mudou, meu irmão, você foi batizado com qualquer outra coisa, menos no Espírito Santo. Isso aí. Então, assim, é uma conversão sincera. O nosso amigo Brau chama isso de... Metanoia? Metanoia, né? Que é uma aí. mudança de mentalidade do espírito, né? Então, assim, interessante, irmão. Louvado seja Deus por esse 2010. Pedro Tomé, como que você foi recrutado por Jesus, irmão? Meu querido, então, meu recrutamento aí aconteceu no ano de 2008, Lucão. Eu vinha de uma missão esse final de semana partilhando com os meninos, né? No mês de maio agora, meu recrutamento vai fazer maioridade, 18 anos. Glória a Deus. E aí, mas eu vim de um lar, né, católico, graças a Deus, meus pais, por mais que com pouca instrução, né, de estudo, mas fizeram parte do ECC, Encontro de Casais, né, sempre me levaram, né, para a igreja, fiz catequese no meu bairro, fui coroinha, enfim, mas meu pai tocava na noite, então assim, né, teve um momento que ele teve que abandonar o ECC, e nas minhas caminhadas, minha conversão aconteceu aos 14 anos, meu irmão. E assim, mesmo muito novo, né, eu tinha os meus melhores amigos ali, que gostava às vezes de beber uma bebida alcoólica, né, nós tínhamos também as paquerinhas ali, enfim, felizmente, não me envolvi com bebida, graças a Deus, né, tem muito prazer em dizer isso, nunca coloquei, né, uma gota de álcool na boca e tal, mas estava no meio da galera ali. E eu confesso, meu irmão, se Jesus naquele momento não tivesse me tirado, hoje saberia onde eu estaria, né? Tudo que eu teria vivido de lá pra cá, o que eu teria feito. Felizmente o Senhor me recrutou muito cedo. Então, assim, eu tava ali com os amigos... Você lembra o ano? O ano da minha conversão foi 2008. Tá. Foi 2008. E até, né, eu via hoje, né? Foi até um ano que teve uma jornada mundial da juventude lá em Sydney. Isso me marcou e tem um porquê. Daqui a pouquinho eu vou mencionar. Eu tinha meus grupos de amigos da escola. Então, assim, a galera mesmo novinha, né, bebendo ali escondido dos pais, né, enfim, a gente se ocupando muito a cabeça com menina, com aquelas coisas, com relacionamento. E nesse meio tempo eu conheci a galerinha da igreja, né, que na época era o Silas, o Arthur, que foi uma pessoa muito importante na minha conversão, o Licinho, né, amigo que eu toco até hoje e tal, na banda R13, enfim. Mas eu tava assim, conhecia os meninos, mas não abandonava a galera. Não abria a mão do pessoal de fora da igreja pra andar com eles, nem abraçava de vez a igreja, né? Tava assim, um pelar, um pecar, né? Um pelar e um pecar, enfim. E em determinada situação, numa experiência, e olha pra você ver, né, Lucão, como que a nossa conversão, Deus, ele usa de uma forma muito aleatória às vezes, né? Cada um tem o seu encontro pessoal, né? Assim como a Poliana diz, já tinha vivenciado experiência com o Espírito Santo, às vezes até sem saber, né? Momento de adoração no Iacer, com o coração explodia de alegria, partilhas com os irmãos, e ali a gente se emocionava, chorava. Já era o Espírito Santo, mas eu ainda não conhecia, né, com esse nome e dessa forma. E em 2008, eu estava com esse grupo de amigos que não era da igreja, enfim, até naquele momento eu tinha como melhor amigo, e não é pra fazer média, era mesmo o cara que eu via todo dia, Lucas. Eu estudava de manhã, todo dia à tarde, ia na casa dele. Pai, nós era fechamento demais. Estávamos ali em um grupo mais ou menos de 7 pessoas, rodando lá no meu bairro, né, no bairro Inconfidência. E um desses meninos, ele vendia pão. E andando ali na rua, né, a gente rodando no bairro, ele viu um galo. Aí falou, rapaz, vou pegar esse galo. Aí você, a forma aleatória de Deus, né? E ele foi, pegou aquele galo e tal, e a gente continuou andando no bairro. Ele vendeu aquele bairro, vendeu aquele galo, e assim, na época até recordo, foi R$40. Eu recordo, tem um porquê, né, no barzinho lá no meu bairro. Isso aconteceu no meio da tarde, e depois daquilo aí, minha consciência começou a pensar, cara, a gente fez, não foi certo, né, esse galo era até de um outro colega nosso, né, que não, uma pessoa do meu bairro lá também. Falei, cara, eu vou partilhar com os meninos, a gente devolver esse galo. E ali, Lucas, eu me recordo que, né, houve uma reunião na casa desse amigo, nós nos reunimos, né, nós ali, que éramos 8, e eu cheguei lá, meu irmão, tinha uma surpresa, tava o tio desse amigo que era policial. E ali, o pai deles também,
E de fato, Olha o problema. a todos aqueles que não andavam na igreja, que se diziam meus amigos, dentre eles até o meu melhor amigo naquele momento, e o pai dos meninos convidou um por um e começou a perguntar: olha, o Pedro tá falando verdade ou é mentira? Eles falaram: o Pedro tá inventando isso aí, nós não fizemos isso. Passou pro próximo. O Pedro não fez isso. Passou. Os 7 sustentaram aquela história que eles inventaram. Aí no final, por que eu acordo R$40, né? O pai do menino falou assim, ó, tá aqui, ó, R$35. Aí ele apontou pra mim e falou assim: agora o Judas dá os 5 dele. E foi assim, né? Naquela experiência, ali, eu lá ainda meio que inocente, ainda meio que né, meio pronto, naquele choque, naquele momento, e ali foi meu romper. Olha pra você ver, né? O senhor me recrutou assim, meu irmão. Qual a idade de 2008? Eu tinha 14 anos, velho. Eu tava na 8ª série, não, que isso? Eu ia perguntar, pode, 2010? Eu tinha 13. 13 anos, velho. Olha só. Você vê. E naquele momento, Nossa, Lucão... 13? O que eu fazia com 13 anos? Pega! Meu Deus, glória a Deus. Amém, mano. E naquele momento eu me vi em casa com 2 violãozinhos velhos do meu pai. E, cara, não tinha nada pra fazer. Eu tinha perdido meu amigo que eu vi todo dia, meu irmão. Só os meninos da igreja que eu vi assim, uma vez por semana à noite. Que era no grupo de oração que depois eu comecei a frequentar. Juntei aqueles 2 violão, montei um só e falei: eu quero aprender 2 musiquinhas pra tocar. 2 do Rosa Saron, né? Tá, na época tava tendo a Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude. Então, todo dia ali eu ligava na Canção Nova e tal. E aquilo me marcou muito. Foi um momento, assim, pra mim, muito solitário, assim, com amigos, mas eu e Deus. E... graças a Deus, em meio a tudo isso, teve um encontro aqui em Muriaé. Até que seu irmão tava junto também. O DJ Alfinho. DJ Alfinho, um abraço. Deus abençoe. Alfinho, uma benção, rapaz. Tava tomando esse encontro. Queremos você aqui, DJ Alfinho. Cara, é uma benção. Tava eu, Alfinho, Dedé, que está conosco hoje, Luísa também, que está conosco, dentre outros irmãos. Em 2008 teve um encontro aqui em Muriaé chamado Goi, né? Uma jovem de 15 anos, chamada KL, né? 2008 também. Ela trouxe Aliança de Misericórdia aqui, e ali foi o meu primeiro encontro profundo mesmo. Encontro de repouso, encontro de... Depois do galo, pega! Aí já era uma nova visão, né? Tudo para o mesmo mês. Usou o galo. Pedro e Galo ainda. Não, São Pedro, o Galo negou, né? No meu Galo, Deus usou pra chamar, isso é aleatório. Você tem galo, irmão? Não, mas... E naquele encontro, Lucão, aí sim, meu irmão, eu vivi uma experiência mais profunda mesmo com o Espírito Santo. E de lá pra cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Amém, louvado seja Deus. Muito bom ouvir essas histórias. Muito bom mesmo, gente. A gente fica feliz com isso. 13 aninhos, 14 aninhos. O que eu fazia com isso? Eu nem lembro, gente. A gente fica feliz com isso porque a gente vê, né? Que a idade, ela importa, mas assim, é muito mais, vamos dizer assim, o impacto que você tem com o Espírito Santo do que mais a idade, né? É claro que quando você é mais velho, você às vezes entende mais, você teve mais experiência, né? Os carismas, os dons, o repouso, não sei o que e tal. Às vezes no momento quando você foi no Goi, você ficou um pouco assustado, provavelmente, né? Pelas manifestações, orações livres e tal. Mas assim, irmãos, por isso que eu falo, se você tem idade, vou falar com você lá, aqui, se você tem idade, né, acima de 30, 20 ou menos, né? Como os meninos foram batizados no Espírito Santo, quero dizer que o Espírito Santo também é para você, seja ela com 40, 50, talvez você tenha mais velho aí, pessoal, né, com filhos me ouvindo, quero falar que o Espírito Santo também é para você, meu querido, né, quero falar para você também que está no ouvido escutando, talvez faz parte desse movimento, então assim, o Espírito Santo também é para você, como foi para eles. Meus irmãos, vamos lá então. 2010 e 2008. Olha, tô bom aqui, tô notando. Péssima. E vocês não se conheciam, né? Ou conheciam? Eu conheci o Pedro em 2010 também. 2010. Eu estava no encontro, Sério. Vocês não eram namorados, não. Não, mas amigos. é interessante que quando eu falo que eu tive essa experiência, que eu não lembro do pregador, não lembro de nada, eu só lembro da música, foi um momento que a pessoa que tava pregando, ela pediu pra fazer tendas. Tipo, né, a gente vai nos encontros. Não, e na verdade, mas a única pessoa da minha tenda que eu conheci era o Pedro, eu não conheci ninguém. Aí eu lembro que o Pedro estava nesse momento que eu tive esse encontro profundo com o Senhor, que me fez eu romper mesmo. Aí a partir daí a gente não tá aqui muito pra falar nisso, Sim. mas também faz parte, né? Sim. Claro, meu irmão. Percurso de 10 anos do recrutamento, a partir daí, o ano que vocês começaram a namorar foi como? 2012.
10 de junho de 2012. No caso, foi 2 anos depois da conversão e 4 anos depois da conversão. Isso aí, mais ou mesmo. menos assim. Isso aí. 2012, então, teve o namoro de vocês dois. Sim. Se foi em 2016 que entrou o recrutamento jovem, então tivemos 4 anos aí. Sim, 4 anos. E como que foi, assim, a motivação? O que motivou, o que inspirou? Porque a gente sabe que Deus, ele arruma táticas, né? Você fala do recrutamento, né? O recrutamento, Acho que até é válido, porque esse 4 anos que você menciona, ele é um tempo muito importante, muita coisa, né? Acontece muita coisa. Porque o recrutamento começa em 2016. Sim. Só que o que a gente fazia antes do recrutamento, né? Isso eu aí. te ouvi, vai lá. Começa a coisa que você me interrompe aí, claro, tá? meu amor. Porque tem um caminho de experiência. Tem um caminho de experiência, Claro, né? Porque o Pedro pode falar por ele, mas pelo que eu conheço, né, da história também, quando eu tive essa experiência com o Senhor e o Pedro, a experiência do Senhor sempre nos moveu muito a não ficar parado. Eu me lembro que eu era uma pessoa muito medrosa. Gente, hoje o Senhor trabalhou em mim. Mas se eu for olhar a Poliane da infância, eu sou uma menina tímida. Eu sou mais retraída, eu sou meio medrosa até hoje. Se tiver alguém pra animar, eu entrego o microfone na frente da pessoa e falo, vai com Deus. A não ser que o Senhor me chame especificamente. Mas eu tenho as minhas inseguranças, né? Mas desde lá, o Senhor sempre me moveu a romper isso tudo para ir fazer, para ir servir, para ir estar ali à disposição. Então, assim, eu sempre gostei de cantar, apesar de, né, com o passar do tempo a gente vai melhorando, mas eu tinha muito medo de microfone, mas eu me coloquei a serviço. Sim. A gente teve, né, a gente fez parte de projetos de evangelização que nos ajudaram muito, né? Eu me lembro que eu fiz o Crisma na Paróquia do Porto, e eu peguei o Crisma na coordenação do Henrique. Como que aquele tempo, o tempo da Jornada Mundial da Juventude, né, 2013... como que aquilo me marcou? Ali eu tive... então a gente sempre teve pessoas, né, amor? Que a gente via as pessoas ali se doando também. A gente fez parte da família Unção, né? Foi um tempo de muita graça. E você quer acrescentar alguma coisa dentro do que eu tô falando? Não, quando a Poliana fala isso, porque de fato, né? A gente começou a namorar em 2012, em junho. Em novembro de 2011, eu, Alisson, Reginaldo e Silas tocamos no encontro lá no Marambaia e o Maurício pregou. E aí nos convidou. Até a gente chamava, né, de padrinho, porque de fato ele nos apadrinhou. Sim. E ali com o Maurício, né, a gente aprendeu muita coisa. E sabe o que é interessante? Aí eu falo pra você que tá em casa hoje, né, Lucas? E o Lucas é prova disso, a Poliane. Você, às vezes, que é adolescente hoje, que tá começando a caminhada, às vezes o jovem, o adolescente, ele se preocupa muito em achar o seu ministério. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero fazer acontecer e tal. Meus irmãos... Minha conversão foi em 2008, minha primeira pregação foi em 2012, né, amor? Nossa, quanto tempo, quanta água rolou. Né, o que a gente sabia fazer no tempo, ainda com mais limitação do que a gente tem hoje, era tocar. Né, a Poliane cantando ali, eu tocando. Então, Lucas, a gente se colocou à predisposição, né, no projeto ali, né, na família Unção. Foi um tempo de muitas bênçãos, vivenciamos muita coisa bacana, né? Amadurecimento. Então, assim... Tiveram referências? Tivemos. Nossa, não, a forma com que o muito, Maurício acolheu a gente. Eu falo, se a pessoa não tem referência, ela não tem caminho não. Sim, é claro que o nosso maior é o Jesus Cristo, né? Sim. O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós baseamos tudo nele, né? A minha esperança vem nele. Então, assim, as pessoas me decepcionam, mas a minha esperança é minha... Vamos dizer, o meu olhar tem que ficar nele. Sim. Mas aí nessa terra eu preciso ter referência também. Com certeza. Sim, meu irmão. Porque são essas referências que eu falo assim, opa, é claro que nunca ninguém vai concordar 100%. Né? O Pedro, vocês são casados, nem sua mulher e nem o seu esposo, vocês concordam 100%. Sim, 100%. Nunca vai, né? Mas assim, vocês precisam de olhar e falar assim, é uma referência pra mim. Com certeza, Sim. é isso aí. Isso aí. Então assim, é uma conectividade, porque quando você tem referência, você se inspira naquela pessoa. Olha a maneira como que ela reza, olha a maneira como ela prega, olha a maneira como ela conversa, que ela se veste. Isso é muito interessante, porque vai, querendo ou não, vai nos tornando, né, durante esses 4 anos, algo que vocês precisariam ser para criar, né, e fundar, que hoje nós chamamos de recrutamento de jovens. Sim. Certo, errado? Certo, certíssimo. E é muito interessante, igual eu falar, porque eram, né, praticamente o Maurício e o Henrique pregava, né, Poli? A gente ali com os ministérios, com as bandas, tal, pá. Ministério de música. Então, assim, né, já tinham E eu acho que no início o que a gente fazia muito era animação, né? A gente, assim, não tinha essa coisa de ministrar, igual a gente tem a gente não hoje. dava o nome de missão igual hoje, o tempos eram outro, da R13 tocava. Pipoca. Isso aí. Nossa, era uma benção. Ordem Santa Santa com as meninas, né? Depois teve uma outra formação também do Ordem Santa, que foi eu, a Poli, com outros meninos, né? Que foi solicitação do Maurício. Mas uma coisa, sabe, o Lucas, que marcou muito esses 4 anos, é que eu e a Poliane, o coração sempre ardendo, né? O Lucas era engraçado, que eu lembro que o ensaio era na sexta-feira.
eu lembro que a Juliana do Marambaia, tá nos assistindo, a gente arrumava pro ensaio com uma empolgação, parecia que era o melhor dia da semana. E porque tinha uma sede muito grande de fazer. Então, assim, a gente ia ensaiar e eu lembro dos meninos empolgados, a gente ficava... Sabe, quando a gente saía pra poder fazer uma missão, eu lembro direitinho no auge da... Então eu direi, na Igreja Católica, né? Abra-se o mar. E como que aquilo era uma verdade. E eu passarei pulando e dançando. Então, assim, era uma animação, mas era uma entrega muito grande em Deus. Era um desejo muito grande de evangelizar mesmo. E acaba assim que... assim, daqui a pouco a gente vai falar mais precisamente do recrutamento, que a gente fala que a história do recrutamento ela foi composta de muitos nãos, de muita insistência da nossa parte, porque eu falava muito, sabe, Lucas? Nós não somos os melhores, nós temos muitas nossas limitações, mas uma coisa que a gente tem muito latente no nosso coração é esse desejo de fazer, né, Poli? Mesmo ali, com muitas portas fechadas, mesmo com isso, mesmo com aquilo, e... Aí que eu vou chegar, essa questão, foi bom você falar isso, né? Os nãos veio do início, né? Sim. Não só do início, porque até hoje tem, mas hoje, por vocês estarem mais maduros, né? O não, às vezes, não refere tanto quanto no início, porque eu tenho certeza que o não no início dói mais. Com certeza. Digamos que a gente fica mais calejado e você vai tendo mais certeza daquilo que você quer. Como que foi a inspiração para iniciar e como que foi esse início? Quem que vocês têm um braço direito, não tem? Porque beleza, eu tenho muito desejo na igreja. As pessoas que estão nos ouvindo, você tem, às vezes você quer implantar um texto na escola, às vezes você quer rezar em texto em família, às vezes você quer ter um devocional, não sei, às vezes quer um grupo de oração dentro da sua capela, dentro da sua comunidade, eu quero iniciar um encontro, quero fazer um retiro, um congresso, mas como que isso se dá? Qual a inspiração que dentro de vocês, se for assim, não, beleza, eu vou fazer, e aonde eu tenho que ir? Sim. A gente veio de uma realidade na cidade, você lembra dessa realidade que tinha um grupo de jovens em cada comunidade. De repente teve um momento em Muriá. Isso aí. Eu fiz parte lá, né? Teve o Geracê, depois teve o... Sim. Da época do Servo de Cristo? Prossiga. Joape, amém. Como é que esquece? Mas eu lembro que teve um momento também que deu um boom na cidade muito grande da galera. Não sei se a gente foi crescendo, né? E aí não foi renovando os grupos. Eu me lembro que teve esse momento de escassez, né, Pedro? E aí, antes do recrutamento, a gente começou a tentar fazer algumas coisas. E por que tentar, Lucão? Porque antes a gente era convidado como ministério para ir nos lugares. Sim. Chegou um momento que começou a não ter tanto mais esses convites, porque os grupos não estavam ativos. Só que a vontade de fazer, de evangelizar, é tão grande que, se não tá tendo nada para ir lá evangelizar, então a gente vai se colocar à disposição e vamos começar a fazer. Teve uma tarde de louvor antes do recrutamento que eu e o Pedro fizemos, que a gente convidou 3 ministérios, né, Pedro? Era na Ordem Santa, aí tinha o R13 e o Ministério do Jefferson em Prioridade Católica. Isso daí. Vocês lembram até o nome? Com certeza. Primeira arte do Pedro no Photoshop, aprendi pra isso, né, pra igreja. No Photoshop já usava. Ele aprendeu pra isso, ele começou, hoje trabalha com isso, né? Isso. E aí a gente divulgou, compramos 100 cachorros quentes, 100 pães, fizemos o molho, preparamos a igreja. Vocês tiraram do bolso mesmo? Tiramos do bolso mesmo. Mas no caso, era vocês dois mais um grupo? Não, só nós não existia grupo. Sempre, anos e 10 anos é 2, sim. 10 anos. Pegou aí esses 4, a gente pediu o padre, foi lá no Paróquio do Posto, pedimos o padre, conversamos. Do bolso, foi lá. Aí saímos colando a folha 4 nos postes. Vou tirar do meu bolso mesmo, tô acreditando. Isso aí. Sempre, E por que esse dia eu tô falando especificamente dele antes de estar no recrutamento? Porque chuta aí quantas pessoas que apareceram nesse dia. O que você acha? Nesse encontro? Eu ouvi essa história já. Essa história já, ué. Vou fingir que eu não sei. Vai, deixa eu ver. Então, foi um encontro que não deu nada, né, pra você que tava em casa. Não deu ninguém. Na verdade, o que aconteceu? Eu lembro que a gente fez o encontro da mesma forma, tá com a mesma alegria, com a mesma lição. Só que mas enquanto um animava, graças a Deus, irmão, nós convidamos 2 bandas. Enquanto uma tocava, as 2 assistiam. Isso, então tava tendo pregação, os ministérios estavam lá sentados, sendo abençoados pela pregação. Tem foto disso isso aí. Mas a gente fez com muita alegria. Comemos cachorro quente pra caramba, né? Ninguém mesmo? Ninguém, irmão. Só os ministérios. Ninguém. Vocês divulgaram mesmo? Divulgamos. Colocamos um cartazinho na rua. Ô, gente, que coisa, hein? Quando dá 10, 20, a gente acha pouco, agora ninguém. E a gente fez o cronograma do mesmo jeito, né? Quando diz que a gente... Não, já que eu tive inspiração, vou... a gente pregou... Todo, tá? Pregação, as 3 bandas tocou e tal, e uma assistindo, eu vou tocar.
Tem gente que fala assim, mesmo quando não der ninguém, você tem que fazer com zelo. Vocês estão esperando de ninguém. Meu irmão, louvado seja Deus. Eu não tenho de falar assim, fez um encontro, não foi ninguém, hein? Sim. Que forte. E louvado seja Deus por isso, né? A gente acreditava que quem tava lá era, às vezes a gente mesmo precisava ouvir, amém. Mas por que eu tô contando isso? Isso aí, então... Esses caras falaram, não é? Irmão, acho que a gente nunca parou pra focar muito nisso. É porque o Espírito Santo, ele impulsiona. Porque depois disso teve outras coisas que a gente foi... acho que depois teve uns acústicos também que a gente fez e tal. Mas digamos assim, que até aquele momento, aí uma coisa que eu gosto de falar muito pros meninos. Antes do recrutamento, mesmo ali com 8 anos de conversão, no caso a Poliana ali com 6 anos de conversão, quantos movimentos a Poliana tinha coordenado? Nenhum. Nunca tinha tido coordenação. Só vontade de fazer. E só vontade de servir os outros. E só isso. E os outros pediam, a gente ia. Isso. Foi só indo assim. Onde chegou esse episódio que a Poliana falou da escassez. Aí tinha essa vontade, mas muitas das vezes, mesmo no todo o nosso esforço, a gente às vezes não via tanto frutos humanamente falando, né? Aí o Pedro tem uma experiência com o Senhor. Aí os anos foram se passando. Eu amo uma experiência, vai. Os anos foram se passando e eu apoiando aquele desejo. E quando eu falo, meu querido, que era escassez, de fato, né? Assim, na nossa cidade, ela vivia... né, um tempo de escassez, né? Hoje a gente tem, louvado seja Deus, recrutados, tem uns grupos no aeroporto, tantos grupos hoje na cidade tão ativos, né? Os IACs e as crismas, nossa, nesse tempo, quanta coisa bonita a gente tem visto, o próprio GPP, né, a qual você faz parte. Então, louvado seja Deus para a realidade que a nossa igreja ela se encontra hoje. Mas naquela época, de fato, era muito escasso. Muito escasso. E pra juntar, né, eu e a Poliana escorando no outro ali pra tentar, né, de alguma forma fazer, em determinado momento eu e a Poliana tivemos um término, né. Até a Poliana naquele momento, né, pediu um término de relacionamento comigo e foi um momento que eu entreguei muito em Deus. E naquele meio tempo eu tava correndo no asfalto, né, foi uma experiência que eu passei, né? Eu e Deus, de muita entrega, o Senhor colocando coisas em meu coração, na área afetiva, em outras áreas. Eu costumo dizer muito assim, deserto na nossa vida, a gente nunca deseja, tipo assim, Senhor, manda um deserto pra mim. Sim. Mas como que o deserto, né, fortalece a gente, né? Então, dentro daquela experiência, eu ali, vivenciando tudo aquilo, até curioso, foi o meu primeiro seta que eu fui, eu e a Poliana não tava junto. Isso foi em 2015, né? 2016, né? 2016. E ali, cara, eu vendo, né, tudo aquilo, falei, Senhor, o Senhor tem algo a mais, Numa corridinha minha ali, de manhã, cedinho, né? Você já corria antes? Né, foi a primeira vez na vida que eu tinha um tempo pra correr, foi esse tempo. Um pouquinho antes da Poliana terminar comigo, eu comecei nesse propósito e tal. É porque o Pedro, a gente sempre fala, né? As experiências do Pedro vêm tudo da corrida. É porque a gente tem dificuldade hoje, Lucas, de desligar de tudo, né? De deixar o celular, deixar tudo. Então, quando eu vou pra ali, eu e Deus. Enfim, antes da Poliana terminar comigo, eu tinha que começar nesse propósito. E um dia eu bem correndo, né? No asfalto de manhã, o Senhor falou no meu coração, falou assim, Pedro, eu quero que você faça um encontro. E esse encontro vai se chamar Recrutamento Jovem. Correndo? Correndo, irmão. Não. Você tá correndo e ele falou, vou te dar um nome. O Senhor me deu um nome, o Senhor me deu direção. Assim, mas você visualizou... Não, meu irmão. Explica como assim te deu. Olha só, por quê, Pedro? Você falou comigo, eu entendo. Sim. Mas o irmãozinho tá falando assim, amém. Deu seu nome. Porque uma vez, conta a experiência, como que você consegue identificar a voz de Jesus, né? De Deus. Sim. É algo que você fala assim, opa, eu não pensaria nisso não. Você que me ensinou sim, e é muito lindo, porque o Espírito Santo ele fala de cada um de uma forma, né? A gente sempre partilha isso em off, né? Tem irmãos que vai no Rosário aí com Frei Gilson, vive altas experiências, na Santa Missa, vive altas experiências. Eu no meu silêncio com Deus. Né? Tem irmão que é no grupo de oração, Lucão aí que é tomando banho, né? Sempre partilha conosco, né? Meus banhos são altas resenhas com Deus, tá? E sabe, Lucão, comigo... Mas sabe por quê também? É aquilo que você disse, desculpa te interromper. Claro, porque acontece? O silenciar. Então, assim, esvaziar dos nossos pensamentos para dar espaço. Não é a água, não é o banho, não é o meu banheiro. Por mais que eu coloquei o chuveiro, espetacular no banheiro hoje, nossa. Mas até assim, é o conforto de você não estar pensando, fazendo, olhando nada. Hoje. Então assim, aí Deus fala assim, eu não tenho concorrência, então às vezes eu vou pegar daquilo ali para fazer uma experiência pessoal com ele. Porque, meu irmão, dá um encontro que hoje faz 10 anos numa corrida. Sim. Que coisa, é coisa de Deus, mano. Tem gente que fala que é doideira, né? E você falou tudo, que hoje eu ainda tento correr ali, né, tal. E algo que eu falo, Senhor, é porque ali eu
hoje, Lucas, nas minhas corridas, você vê, nem em recrutamento jovem eu penso. Eu gosto de pensar assim. Se eu não quero pensar em missão, não quero pensar em recrutamento, não quero, a não ser que o senhor fale. Não Hoje quero também, pensar na Poliana, não quero pensar no Pedro Neto. A disso tomou uma proporção maior do que não era. Mas assim, é o tempo que eu falo assim, Senhor, eu e você aqui, porque a gente tem dificuldade de fazer isso hoje. Legal. Sabe, porque às vezes a meta que eu encontro... Não, Senhor, o que o senhor tem de novo? Legal. Muito que a gente vai comentar daqui a pouco de futuro, Deus me deu ali também. E você falou a chave, eu pensei isso com o Senhor. Senhor, é porque é o momento em que a gente vai pegar o violão dentro de casa. Hoje a gente não faz muito isso, mas já teve época que a gente fazia muito. Senhor, sabe, silencia, deixa o Senhor falar com você. Então, respondendo a sua pergunta, é assim, cara, aí vem aquele sentimento, vem aquela certeza, acompanhado de N coisas. Aí naquela época, Lucão, o Senhor falou comigo, ele falou assim, ó, eu quero que você faça um encontro primeiro no Marambaia, Aeroporto, Planalto. Ele começou a dar assim, direção dos bairros. E é muito curioso, porque naquela época... E você ia nos bairros? Então, meu irmão, olha pra você ver. O Aeroporto, por exemplo, nunca tinha nem missão. Não, acho que tinha ido missão uma vez ou outra com o R13. O Planalto tinha um grupinho de jovens que na época era até o JMJ, que eu tinha pregado assim recente. Mas aquela coisa bem embrionária e tal. E naquela época, Lucas... Os grupos, hoje, graças a Deus, a gente tem um network muito bacana na cidade. O grupo do aeroporto visita, nós tivemos a tardezinha, agora na Barra. O pessoal do Porto estava conosco. Sim. Olha que benção, mas naquela época não tinha, como a Poliane disse, né? E o Senhor deu essa inspiração. Cheguei em casa, fiz uma arte, postei, e o Espírito Santo, nós que fazíamos encontro, que não dava ninguém. Ah, mas antes disso, né? Fui atrás de uma pessoa na época, né, que eu tinha ali como referência. É isso que eu falo que a história do recrutamento é composta de não. Cheguei perto dessa pessoa e partilhei. Falei, olha, o Senhor me deu um projeto, um sonho, né? Esse projeto, ele se chama... E nem era assim, de coordenada, né? De realizar uma tarde, né? Tipo assim, porque nasceu assim, né? Realizar um encontro, esse encontro vai chamar Recrutamento Jovem. Partilhei com a pessoa essas primeiras direções e a pessoa me deu um não, né? Digamos assim, a pessoa não se predispôs a ajudar. O primeiro? A primeira pessoa que eu fui atrás, que eu partilhei. Aí a pessoa... Meu Deus do céu. Meu irmão, a Vocês primeira são pessoa... muito perseverantes. A primeira pessoa que eu partilhei, aí ela no momento, né, não é que ela propôs outra coisa, ela, né, colocou alguns empecilhos ali, amém, silenciei meu coração, naquela certeza em Deus, e naquele meio tempo eu participava de um grupo de oração lá no Marambaia, o Servo de Cristo, a qual o João Paulo era o nosso coordenador, e eu fui no tio João Paulo. Né? Tio João Paulo, o Senhor colocou no meu coração. Eu nem tinha moto, nada. O Senhor, né, colocou no meu coração um encontro chamado Recrutamento Jovem, as comunidades e tal. Ele falou, Pedrão, vambora. Montei na moto do Tio João Paulo e começamos a rodar os bairros de Mulher. Foi onde nós fomos no BOP, a gente foi no JMJ. Pra poder fazer o convite. Vai ter um encontro. Nunca tinha feito encontro, tinha dado gente. Fomos lá no primeiro, no segundo. Onde nós sabíamos que tinha grupo de jovens, olha, pode participar dessa reunião? No finalzinho a gente tem que fazer um encontro. Tem vídeos, né? Vem pro recrutamento jovem. Na certeza, irmão. E na certeza, naquela época nós tínhamos uma mulher de oração, né? A nossa referência também em intercessão, tia Vilma. Ela partilhava comigo, ela falava, Pedro, as pessoas vão vir. Ela falava assim, não vai ter lugar para as pessoas, os anjos vão ter que voar, porque não vai ter lugar nos assentos. Tia Vilma, mulher de oração, irmão. Mas isso aí também, ó, te impulsiona, né? Pessoas que falam assim, opa, você tá no caminho que é realmente. Às vezes tá vindo não porque ainda precisa ser lapidado, ser moldado alguma coisa, mas te coloca, meu irmão, tá doido, mas isso é uma palavra. Não, e olha que, Lucão, mas assim, e a gente na simplicidade, me colocaram uma lona do lado de fora, Jesus te ama. Alimentação de milhões. Cara. Eu preguei. O Ministério de Alimentação veio nas fotos. Meu Deus, ajuda eles, Jesus. A primeira recrutamento quem pregou fui eu. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Foi o primeiro tema. Nós tivemos Família Unção conduzindo adoração, Prioridade Católica tocando, Joap fazendo teatro, JMJ. Eu lembro que chegou uma van do pessoal do Planalto, a gente ficava bobo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E foi chegando as pessoas. E você pensa, de uma tarde de louvor que não dá ninguém. Mas antes pra um disso... encontro que tipo assim, Deus deu o nome agora e aí... Umas 2 semanas antes, só pra pontuar mais esse não também, é porque eu lembro que eu estava correndo também, eu vi um irmão do outro lado da rua, esse irmão né, um irmão efetivo e tal, e o Espírito Santo falou comigo assim, Pedro, vá até aquele irmão e peça pra orar por ele. E eu fui até ele, Lucas. Falei assim, meu irmão, posso orar por você? Ele falou, não. Virou as costas e foi embora. E naquele momento, quando eu saí daquele não, assim, até meio mexido, porque eu tinha certeza que Deus estava comigo. Eu falei assim, Senhor, mas como assim, Senhor?
né? O seu Espírito Santo estava presente aqui comigo, o Senhor pediu para mim ir lá orar, e o irmão falou, não, Senhor, mas por que, Senhor? O Senhor falou comigo assim, Pedro, é porque muitas das vezes vai ser assim, você vai ter não, mas eu não quero que você pare, né? Esse irmão você já teve, né? Porque antes desse você teve outro. Ih, meu irmão, que aqui é muitos. Então realizamos... E você falou, né? Se teve essa iniciativa de falar com essa pessoa, você estava correndo, né? Sim, você vê, né? Deus suas maneiras, irmão. Irmã, então, agora eu quero chegar pra você. O Pedro teve, então, uma experiência, né, e tal, e provavelmente ele compartilhou pra você, né? Sim, é Como porque... que você recebeu a informação, por exemplo, vamos fazer um encontro, sendo que você já teve uma experiência que não deu certo? Então, ó, pra você que tá em casa entender, né, quando o Pedro fala que a gente teve um término, foi um término de 40 dias. Então, só pra você entender, né, a gente teve esse término, que são detalhes até que... o término é profético, 40 dias. Pega, né? Pega. E aí... Pega. Mas assim, tem muitas histórias que batem também com histórias ministeriais, mas enfim, Sim. talvez uma outra oportunidade a gente, né? Mas aí, quando o Pedro tem essa experiência, a gente estava nesse processo de término e até aconteceu o encontro, a gente já havia voltado, né? Então, assim, só pra... não, né, falar bem aqui do meu esposo, mas o Pedro é um cara muito de Deus, Lucão. O Pedro é um cara muito de Deus. E eu me lembro que nessa fase, de quando ele fala que no término ele apegou muito em Deus, realmente, assim, o Pedro é de Deus todo dia, também. Mas eu lembro que nesse dia, assim, espiritualmente, nesse tempo, né, eu via o que Deus estava movendo algo ali mesmo. Então, assim, quando o Pedro me contou, eu lembro que, tipo assim, sabe quando você acredita? Eu tenho certeza, se Deus está falando, né? E eu lembro que a gente pegou todas as energias mesmo e fomos pensar, né? A gente brinca da alimentação, mas, Sim. assim, dentro do que a gente tinha ali de espaço, de tudo, foi tudo muito pensado, com muito carinho. Eu lembro daquele encontro como se fosse hoje. Eu lembro, assim, do mover espiritual que havia naquela igreja. Eu me lembro, assim, sabe? Então, assim, como é que eu acolhi? A gente só foi. Assim como muitas coisas que Deus nos dá até hoje. O Pedro chega lá em casa falando assim, Poli, eu falo, não sei como, mas se o Senhor tá falando, amém, vamos, né? Então, Esse lado colérico dele, às vezes, também pode ser de ter mais projetos, assim, que gosta de fazer, né? Isso aí. Tá certo. Então, tem que ter alguém, assim, da grandeza, né? Do homem tem que ter a grandeza da mulher também. Com certeza, complementar. Senão não caminha, né, irmão? Com certeza. Sim, meu irmão. Imagina só, o Pedro traz uma confirmação pra você e a pessoa que tá do lado dela, né, hoje eles estão casados. Sim. Né, e tem coisa ainda que a Poli fala com você, né, Pedro, que você precisa acreditar que é Com Deus. certeza, meu irmão. Porque Deus às vezes vai falar pra ela, ou às vezes, como aconteceu, vai falar pro Pedro e como vocês vão, né? Maria e José. Maria José recebe lá, né, a questão da... vou acreditar ou não. É ou não é? O anjo visita, e depois manda ele sair, vai pro Egito. São instruções pra a família, mas que chega de ambos os lados, assim, né? Tem que acreditar e confiar. E essa parte aí do pra quem é casal, eu acho muito interessante, porque um homem de Deus, imagina só, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pouco que um seja, o outro não. Quando eu falo de Deus, a gente tem intimidade, né? Sim, mano. Vocês me entendem? Aí a pessoa tem ali um sonho, um desejo, o outro também tem. Só que quando a gente caminha com Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Isso aí. Sim, e com são certeza. melhores. Não, às vezes não é mais fácil, né? Sim. Mas, porque isso aí. ou não, a tristeza, ter que abandonar algumas coisas, tirar dinheiro do bolso e tal. Mas imagina só, você tá num casal, você tá construindo alguma coisa, Deus fala com você, aí se a pessoa não tem aquela mesma intimidade, como é que você vai partilhar com o outro? Ele não vai entender você. Mas precisa crer, né? Eu falo assim, a gente, desde o namoro, a gente abriu mão de muito final de semana que a gente poderia estar comendo uma pizza, no aniversário, mas que havia uma missão. E se não fosse isso aí. Né? Algumas pessoas falam assim, Lucas, mas dá pra eu tentar alguma coisa com uma pessoa que tá no mesmo caminho que eu falar, meu irmão, desculpa a palavra, mas Moisés Rocha fala isso, né? Você vai ter pedigree pra aguentar? Porque você vai ter que sustentar no dia que ela falar, não quero ir. Eu quero pro encontro, eu gasto meus 5 dias de carnaval, como muita gente fez aí, com Deus, né? E se a pessoa fala, 5 dias? Nossa, você tá doido, eu quero descansar, quero ir pro... E aí? Aí como é que você vai mediar essa situação aí? Então eu falo assim, se você tem, né, a disposição para poder aguentar isso, porque eu não tenho não. Né? Eu falo, se eu vou casar, tô no processo de namoro, né? Então essa pessoa vai ter que entender algumas situações ali, porque nós estamos no caminho missionário, né? Então, sim, o caminho missionário requer renúncias, e se a pessoa não tiver o mesmo com você, vocês vão ser o quê? Julgo desigual. Né? Então, assim, é até bonito porque nós estamos com a mesma camisa, né? Vocês também estão. Então, assim, nós estamos na identidade, na unidade de alguma coisa que nós fazemos parte, né?
Se eu não tivesse esse carisma e vocês não tivessem, vocês não estariam aqui hoje conversando comigo, eu não estaria conversando com vocês. Sim. Então tudo isso envolve um chamado que nós chamamos de igreja, não é isso? Isso aí. Então tá, vamos lá. Diante disso, aconteceu aí desde 2016, né? Até 2026. Qual que é a data exata de 10 anos? 18 de setembro. 18 de setembro, então nós vamos ter 10 anos. Né? Isso aí. Louvado seja Deus. Tiveram provavelmente, além desses projetos de como é que eu falo? De comunidade, bairros? Que eu posso falar? As comunidades, né, das paróquias, sim. Além das paróquias, vocês vão nas comunidades. Né? Sim. Nós vamos nas comunidades, mas assim, além desses trabalhos de comunidade, tiveram outras iniciativas, porque se nós estamos sentados aqui hoje e o Pode Recrutar é do movimento Recrutamento Jovem, teve uma inspiração também, né? Correto, sim ou não? Sim, com certeza. Teve projetos que provavelmente vocês iniciaram e pararam, ou não? Falaram assim, eu iniciei esse projeto e encerrou, porque não é... Não recordo. Você conhece Você conhece a gente mais perto, né, Lucão? Mas assim, pra quem tá em casa, o recrutamento, ele tem muito a gente ora pra ver o pregador que vai no encontro. Como assim, quando eu falo a gente ora? É errado eu olhar e falar assim, nossa, fulano é uma bênção, vou chamar ele pra pregar no meu encontro? Não. Às vezes Deus te inspirou, né, através do seu coração. Muitas das vezes a pessoa, ela pode, assim como Deus deu o nome pro Pedro, ela sentir e é Deus mesmo falando. Sim. Só que eu acho que o medo de errar era tão grande, né, Pedro? Que a gente sempre foi aquela pessoa de... isso aí. Nossa! Isso aí. Não é o medo de errar, é a vontade de acertar. Não, vontade de pouco, não. Acho que eu vi Deus falando com a gente. Então né? eu acho que era muito assim, vamos supor, vamos iniciar um podcast? Legal. Mas aí você partilhava com o outro, você entrava em oração, você tirava a palavra, e aí no meio disso... Eu acho que talvez é isso, como diz o Bé, a vontade de acertar é tão grande. Os projetos, acho que por nada ter sido iniciado muito assim, vamos... Olha que interessante, então nós saímos de um viés de vários não no início, sim, mas todos os projetos que Deus disse sim tá até hoje. É isso aí, irmão. Profundo, né, irmão? É isso aí. Profundo. Muito forte isso. E diante desses 10 anos, quais vocês lembram dos projetos que vocês têm? Quando eu falo vocês, gente, é o recrutamento, tá? Sim. Como eu tô conversando com vocês, eu tenho que falar vocês. Mas quais são os projetos hoje que... De forma cronológica, assim, que o senhor vai nos Não precisa ser cronológico, mas não fala assim, hoje eu tenho um recrutamento jovem que visita as comunidades. Sim, hoje sim. eu tenho um podcast católico de Murié. Sim. Então, fala aí pro pessoal aí, quais são os... Desculpa, gente. É ao vivo. Calma, traz logo pra nós. Meu menino. Ai, meu Fala querido. Fala pra nós dos projetos que temos hoje. Pra você que tá nos conhecendo hoje, esses 10 anos, ou que você já conhece, talvez você fale assim, eu participo de um. Sim. Eu conheço o tal, mas... Porque às vezes você fala assim, tem outros e eu não sabia, né? Bacana, às vezes eu posso ajudar, eu posso contribuir, seja com parte financeira, amém, seja com parte corporal, eu posso com oração também, eu posso dar ideia, né? Então, esse podcast tá aqui, gente. Nós estamos retornando com ele depois de um ano, né? Mais de um ano. Sim. Hoje foi com o Reginaldo. Então, assim, ideias, né? Iniciativas, pessoas que vocês querem ver aqui, enfim, sei lá, vai lá, fica à vontade. Perfeito. Então, amados, nós costumamos dizer, né, que o recrutamento jovem, ele foi o início de tudo, como o Lucas disse há 10 anos atrás. E algo que eu não mencionei, Lucas, também que o senhor colocar no meu coração naquele dia, é que ele dizia recrutamento jovem, porta de entrada do jovem para a igreja, né? Até hoje. O recrutamento jovem, se você está assistindo esse programa hoje, né, seja de onde for, né, como a gente está com as missões, nós estamos, né, tendo a oportunidade, graças a Deus, até esse de diocese, nós tivemos em Alto de Jequitibá, enfim. A sua comunidade, você fala assim, Pedro, aqui não tem jovem. Aqui tá... Os meninos... Então o recrutamento não é pra nós, né? Os meninos tá morno, Vou realizar um encontro aqui, né? Pra quem sabe, através desse encontro, ser porta de entrada, né? Vamos avivar a nossa comunidade, os meninos estamos aí pra isso. Né? O Senhor, ele sonhou o recrutamento jovem pra isso. Mas sabe, Lucão, por mais que eu estou com 32 anos e ainda sou um jovem... Parece, você tem 32 anos, Pedro? Então nem parece, né? Chegou o momento, meu irmão, que os anos foram passando, né? Ali eu lembro que me casei com 26, né? Louvado seja Deus pela idade com a qual eu casei. Mas o tempo foi passando e houve um questionamento muito grande no meu coração, Lucas. Senhor, e olha pra você ver, meu irmão, como que às vezes... você falou uma coisa muito profunda, a gente ouve a voz de Deus, mas tem às vezes que a gente deixa a nossa voz falar. Né? E como que nem a nossa voz, o nosso desânimo pode sobrepor a voz de Deus. Chegou um momento que houve um questionamento dentro de mim. Coordenei um grupo de oração jovem, né, que hoje tem o nome de Recrutados por um tempo. Minha coordenação passou, né? E eu comecei a me questionar, Senhor, será que meu tempo com jovens já se deu?
Isso o recrutamento tinha 6 anos. Então, há 4 anos atrás. Então, durante 6 anos foi o recrutamento jovem. Tava ali, recrutamento jovem, nós nas funções normais, tudo, e só empenhando só no recrutamento jovem ali. Só no recrutamento jovem as missões. E missão. E graças a Deus, desde o início, né? Desde ali do primeiro ano de recrutamento jovem, as comunidades nos convidando. Sim. Obviamente, não com a frequência que nós temos hoje, né? Louvado seja Deus. Hoje nós estamos, de fato, recrutando pessoas lá para dar conta, porque os convites vão chegando e tal. Realizávamos as missões. Mas tinha um recrutamento jovem e o grupo de oração. Que é o grupo de oração da Renovação Carismática, Recrutados para o Céu. Recrutados para o Céu. Que ele começa quando o recrutamento já estava andando, vamos dizer assim. E aí a gente já sentia no nosso coração que o recrutamento do Gabriel, né, que é um amigo do Pedro, falava que o recrutamento era como se fosse um hospital. Então, quando você está doente, aí você vai lá no hospital. Só que fica 2 meses. E às vezes no meio daquilo o jovem voltava, ele não tinha um lugar de pertença. Fica ferido de novo. Porque o recrutamento acontecia só de 2 em 2 meses. E é interessante que Deus já trazia isso no nosso coração, né? De não ter um lugar, e tudo bem, ele é porta de entrada do jovem pra igreja. Às vezes o jovem chegou lá e ele foi pro grupo de jovens dele lá na paróquia dele, tudo bem. Mas é aquele que não foi pra lugar nenhum. Sim. Aí nesse momento, a Soninha era coordenadora da Renovação, é um momento que ela nos procura, a gente também é servo da RCC, né? E aí nasce o grupo de oração jovem, que era da RCC, mas foi um projeto ali que também nos ajudava a pegar essas pessoas que não tinham nenhuma pertença e fala, vem cá pra você semanalmente, né, beber dessa graça. Coordenando. Aí, então, aí, se você puder especificar, por exemplo, assim, o projeto tal, público tal, local tal. Isso, sim. Perfeito. Então, como eu disse, né, coordenamos o grupo de jovens ali por 4 anos e tal, aí começou a ter esse questionamento. Por que eu tô contando essa história prévia antes de abrir o leque assim pros outros? Porque através de uma experiência também com Deus, de um momento que eu estava, aí não foi apenas o Espírito Santo falando comigo. Né? Não, esse foi correndo. Esse foi dentro do recrutamento jovem. O recrutamento toda sexta, às 20 horas. O recrutado. Não, aí o recrutado. Foi o encontro do recrutamento jovem mesmo, né? O recrutado acontece toda sexta e tal. Você lembra de qual? Lembro. Recrutamento jovens, não, foi 24, né? Que foi o que o Emiliano veio pregar, falando Gaspar. Falando Gaspar, isso aí tem 4 anos, viu uma experiência. Porque o que acontece, Lucas? A minha coordenação jovem tinha passado. E algo dentro de mim uma voz interior começou a falar assim, Pedro, seu tempo com os jovens já deu. E assim, cara, olha pra você ver como é que era a voz interior. Nossa, aí deu um e aquilo começou a gerar conflito dentro de mim. Porque eu pensava, porque até o momento toda a direção que eu tinha ouvido de Deus era pra continuar. E aquilo começou a remoer. E pior do que isso, meu irmão, uma voz dentro de mim, né? E eu falo, né? Porque a gente também tem as nossas más inclinações, internos, né? Falava assim, você vai deixar o seu movimento morrer, aquela doideira. E eu falava, Senhor, tá repreendido, não quero pensar assim não. E aquilo começou a tomar conta de mim. E eu não ficando em paz, Até o momento, Lucas, que eu falei assim, Senhor, eu quero te servir. Amém. Seja com jovens, seja com crianças, seja, né, os Eques, né? Seja onde fosse. Eu só quero ter paz. Eu só quero ter paz e eu quero estar contigo. Meu irmão, faltava 1 semana para o recrutamento jovem. E ali eu tive paz. Ali eu tive paz de coração. Mesmo sem ter a certeza se ia ter mais recrutamento. Falei, Senhor, independente do que vier a acontecer. E teve o recrutamento jovem, se eu não me engano, foi o 24 mesmo, que aconteceu lá no Gaspar. E às vezes a nossa limitação achava que até poderia ser o último, Lucas. O último recrutamento jovem. E ali, naquele momento... Você imaginou que o momento tinha se encerrado. Às vezes eu falei, Senhor, então... Porque a gente tem, né... Se for necessário sacrificar, Senhor, tamo aí, né? Então, assim, mas eu senti que é algo novo, Senhor. Entendi. Quero estar aí com você, né? Porque a gente também não pode se apegar ao movimento, a isso, que a gente tem que apegar ao Senhor. Se Deus falar, né? Que acabou, sim, né? Sim. Aí, no momento de oração, uma irmã veio até mim, um momento proposto lá, e uma irmã que ela é carismática, mas, por exemplo, ela não faz parte de um movimento específico, ela é uma ministra da Eucaristia. Meu irmão, ela chegou do meu lado e ela disse assim, eis que diz o Senhor, Lucão, e ela falou tudo que eu tenho passado. Ela falou, eu tenho visto seu choro, eu tenho visto seus choros, eu tenho visto tudo que você tem passado, mas eu digo, eu sou contigo. E aí o Senhor começou a ministrar. O Senhor começou a ministrar, eu emocionei muito. Ali eu levantei a cabeça e o Senhor soprou algo no meu ouvido e aquilo ali começou a ser minha certeza, né? E depois daquele dia eu me lembro que a primeira pessoa que eu partilhei foi minha esposa e a segunda pessoa que eu partilhei foi você. No WhatsApp, né? No WhatsApp, Lucão, partilhei com você, eu vi uma experiência assim assada, tá bem, meu querido? Uma experiência pessoal minha naquele tempo. Depois daquele tempo eu partilhei com a Aline e com o Adriano. E depois de ali de 4 meses eu partilhei com o João Paulo e com a Rosana.
toda essa moção que o Senhor tinha me dado. E ali iniciou a primeira iniciativa pós-recrutamento jovem, que é uma adoração mensal. Em vista tudo aquilo que a gente estava vivenciando. Legal, meu irmão. Porque eu tô dentro, então assim, tem coisas que você já pega o mover, mas a pessoa te chama, você vai e não fica... Sim. Como que fez? E posso só definir de uma forma... Claro, meu amor. É porque o Pedro falando ali, você fica em casa assim, Deus te chamou. Eu falo assim, eu acho que aquele momento, dentro do que o Pedro partilhou comigo, é o Pedro com seus conflitos internos, meu projeto com o jovem acabou, e o Senhor olha pra ele naquele momento e fala assim, não, e eu tenho muito mais pra você, né? Então é um momento que Deus, ele desaba um monte de outros projetos, e é por isso que ele tá falando isso antes, não dessa forma, né, que ele falou os nomes específicos. Mas naquele momento é como se Deus estivesse falando assim, não eu quero que você continue nisso aqui, e eu ainda tenho mais. E sabe, meu querido, você tá vendo nesse podcast aqui, né? Tá meio nebuloso aqui, né? Mas, por quê, meus queridos? Naquele momento eu tinha... Olha pra você ver, eu tava com medo de sacrificar o que eu achava que era meu. Tudo que a gente faz, esse podcast não é nosso, o recrutamento não é nosso, tudo que a gente faz, nada é nosso, é do Senhor. Mas enquanto eu estava assim, Senhor, com aquele conflito, agora, no momento que eu acabei de dizer assim, Senhor, se for necessário sacrificar, tá na benção. Só não quero te perder. Aí o Senhor amplia, né? Aí a gente pega, né, a experiência de Abraão com Isaac e tantas outras que a Bíblia nos fala, né? Entender que o nosso coração está nas coisas. Quer dizer que hoje eu corro e nem penso em recrutamento jovem. Se o Senhor fala em recrutamento, tá na mesa. Se o Senhor não falar, tá na mesa, né? E assim, meu querido, aí começou-se então a primeira iniciativa nossa. Eu acho que o Pedro tem medo de correr, Deus não ficar entregando mais. Não, mas tem hora que eu falo, Senhor, deixa eu diluir um pouquinho. Mas tem hora que eu... Se o senhor tá falando, eu entendo. Mas, tipo assim, deixa eu diluir aqui. Você vive comigo, você sabe. Eu brinco assim que a gente tem que brincar, né? Sim. As coisas com Deus é muito sério. Mas eu falo assim, você tem uma experiência com Deus e Ele fala com você e depois você começa a entender que toda vez que você parar pra ouvir, você vai escutar, você fica assim, olha, Jesus amado. Então eu já tive uma experiência, eu já subi um degrau, então agora eu tô te escutando, então como que eu vou fazer? Meu Deus, o Senhor tá me entregando isso, o Senhor me dá uma coordenação de não sei o que, o Senhor me manda ir até lugar, aí você fica, meu Deus, mas calma aí, Outro dia foi num encontro que Deus falou tanto comigo nesse encontro que por fim eu tava assim, Jesus, espera aí só um pouquinho. Deixa eu diluir, né? Eu não consegui nem ter, eu falei, Jesus, espera aí. Ai, gente, mas aí sendo mais objetivo, meu irmão, começou a adoração mensal. Hoje essa adoração ela existe, tem 4 anos. Hoje é onde nós juntamos os missionários e os nossos parceiros. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse ponto também. Então, tá até aqui em linha aqui, ó. Recrutamento jovem, começamos então com a nossa adoração só o 7 de primeiro momento. E depois disso, Lucas, o Senhor começou a nos dar algo como se fosse característica da nossa missão. Aí, meu querido, eu não tô falando apenas de recrutamento jovem, né? Hoje nós temos uma moção maior que rege tudo que a gente vive, que se chama Coração de Servo, né? É o movimento como um todo. O recrutamento jovem, aí para não falar que o Pedro desamparou os jovens, né? Não sei se dá pra ver, não, mas... Dá-nos um coração que tá isso aí, ó. Dá-nos um coração de servo. Dá-nos um coração de servo. Dá-nos um coração de servo. Isso aí. Essa é a moção que o Senhor nos deu, né? Se você comprar sua camisa, mande aí, ó, recrutamento jovem, eu quero uma camisa igual essa. Camisa linda pro sinal. Tem pra vender, tem essa e tem a outra, né? Temos ainda mais algumas unidades. Desenho do Imaculado Coração, do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Dá-nos do Coração de Servo. Também, né, da lojinha aqui também. Sim, não, tá na benção. Vou lá pra agilizar aqui, que gente, é 10 anos, tá muita coisa, mas vamos lá. Meus queridos, então, os jovens eles não ficaram desamparados, Lucas. Nós começamos a formar, olha que bênção, né? Hoje nós temos recrutamento jovem que a gente chama carinhosamente de júniors. Então são os meninos mais novos que tomam conta, que realizam o encontro com os jovens. Estão realizando as missões, os meninos mais novos. 13, 14, né? Pra pensar nesse mundo, né? Cauã tá servindo aqui, é um júnior também. Enfim, então, ó, porta de entrada do jovem pra igreja. Vai aí que o Senhor quer nos confiar algo a mais. Nós estávamos na adoração e nós fomos em Campos, Lucas. Você estava presente, né? Você recorda muito bem disso. E nós eternizávamos com uma irmã que nós conhecemos lá, uma pessoa muito de Deus, a Silvinha, de tudo isso. E ela disse algo muito profético naquele tempo. Onde ela diz assim, Pedro, vocês não nasceram só para os jovens, porque virão os casais, virão as crianças. E o que vocês irão fazer, né? Aí pegamos, ó, pra você ver, uma direção de Deus naquele tempo. E depois Deus foi complementando. Então qual que é a nossa missão hoje principal enquanto coração de servo? Só falar da missão e logo após já falo dos projetos aqui que pra gente lapidar aqui rapidinho. Primeira missão do coração de servo é servir a Deus, a igreja e ao próximo. É a nossa principal missão.
servir a servidão, né? Ajudando. Meus queridos, vocês veem, ó, eu tô aqui hoje no podcast, mas ontem eu tava no sítio limpando com os meninos lá, vassoura, enxada e tal. Vai ter um retiro do Cris esse final de semana agora. Nós fomos convidados para tocar e interceder, mas nós não apenas só tocamos e intercedemos. Tá na limpeza. Se o senhor encontra amanhã um dia vai realizar aí alguma coisa de alimentação, né? Nós estamos aí para servir, meu povo. Vambora, vambora. Deus nos criou para ser assim. E então, primeira missão, servir a Deus, a igreja e ao próximo. A segunda missão, que é aprofundar ainda mais, né, no jeito de ser católico na nossa cidade de Muriaé. Aí nós temos hoje uma série de dogmas que nós fazemos com os nossos missionários e parceiros. Formação, né? Em nome de Jesus, em breve. Aí eu jogo no lombo aqui também do Lucão, ó. Vai sair aqui no YouTube, em tempo oportuno, uma série também falando dos dogmas da Igreja Católica. Eita, nós, hein? Então, assim, eita, né? uma faz série parte. Então, fica aqui nesse canal. Como diz o Lucão, ative o sininho, que vai sair no momento certo, tá bem? Ô, irmão, olha só isso. Se você não escreve, meu irmão, isso aqui teve uma coisa aí na sua cabeça aí que então te inscrever. Porque olha só, além disso tudo que ele tá falando, você tem a oportunidade de receber na sua casa, de ser formado, ter a oportunidade de ser formado. Aqui você tá ouvindo histórias, né, de pessoas que foram formadas e você vai conseguir ser formado, né, por pessoas que já foram formadas e hoje estão há mais de 10 anos, mas a gente falando do equipamento são 10 anos. Sim. Olha a oportunidade. E tudo isso você paga o quê? Nada. Nada, só. Nada. É nada, né, gente? Meu Deus do céu. Vai lá, irmão. E assim aproveitando, tem pregações aqui também no YouTube, tem outros, né, mais 7 outros podcasts, então não deixe de assistir lá. Mas enfim, Lucão, então assim, essa foi a nossa segunda missão. E a terceira missão, que é onde hoje eu, de forma pessoal, dedico a maior parte da minha vida, que é cuidar de um público que nós chamamos de desacreditados. Né? Quem são esses? Depressivos, ansiosos. Prova disso, ano passado nós tivemos o nosso 9º recrutão. O que tinha de jovens, já sempre bateu na nossa porta, nesses 10 anos, mas o que tinha de jovens ali em situação de depressão, de ansiedade e tal, tanto que o Marco que pregou pra nós, ele falou, Pedro, os meninos estão muito quebrantados. Eu falei, meu irmão, Deus tem mistério, Deus tem a finalidade dele aqui, né? Teve uma irmã que foi naquele encontro, que estava em estágio de depressão, hoje, graças a Deus, está bem, demais, casou agora, né, na última semana, enfim. Um outro público também que o Senhor colocava no nosso coração, que são pessoas, né, que na situação de bebidas e drogas, o Senhor colocava muito forte no meu coração, e eu falava, Senhor, mas né, eu não frequento bar, como que eu vou alcançar esse povo? Daqui a pouquinho eu vou contar como a gente tem alcançado esse povo. Dentre eles, irmãos também, né, em situações aí de homoafetivas, e eu falo, meu querido, eu não tô falando aqui jamais para te julgar, porque é um público também que eu sinto assim, que às vezes passa pelas suas feridas, né, que às vezes é mal julgado, né, às vezes até pela igreja, então nós estamos aí de fato para estender a mão, para dar um auxílio. A igreja, ela tem, né, uma orientação muito bacana sobre isso, a gente vai ter a oportunidade de quem sabe trazer aqui também, Lucas, não só a gente, mas trazer padres também falando desse assunto, vai ser uma bênção, né, e crianças, meu irmão, isso sim, né. E aí eu vou falar um pouquinho desses projetos. Para crianças, hoje, enquanto coração de servo. Você, né? que é mãe, pai, tem um irmãozinho aí, vai lá, escuta aí. Recrutinhas. Né? Recrutinhas. Hoje, nós temos a Aline, que está nesse momento na incumbência de coordenação, Juliana Cândido. Também é o quê? Isso aí? Roda, né? Então, roda, né? Foi um encontro que nasceu. Melhor eu fingindo que não conheço. Eu tô falando aqui, só pra dar uma... Vai lá. Olha que bacana. Queridos, o seu um projeto do nosso coração chamado Recrutinhas. De primeiro momento foi um encontro que nós estávamos fazendo em outubro. Então, se todo mundo lá veste de palhaço, tal, linguagem para as crianças. Então, sim, fizemos o primeiro encontro, deu muito certo, fizemos novamente. Hoje, meu querido, você que é da sua pastoral com as crianças, você que é catequista, caso você deseje uma missão, né, do coração de servo, do recrutamento, com recrutinhos aí com você, esse mês retrasado nós tivemos a oportunidade de ter uma escola evangelizando, Lucas. Então, assim, crianças, recrutinhas. Então, se você desejar convidar, fique à vontade. Quando eu falava dos nossos irmãos em situação de alcoolismo, né, e de drogas, olha que lindo, aquele questionamento, Senhor, mas como? O Senhor nos deu a oportunidade de estar todo mês na Convida. Então daqui a pouco fazendo 2 anos, que todo primeiro sábado do mês, nós estamos lá na Convida, evangelizando, e já estamos colhendo frutos, porque muitos irmãos que saem de lá, né, estão frequentando o grupo de oração. Amém. Felipe, até aproveito, meu querido, mandar um abraço para você aqui, né?
Felipe, que hoje, graças a Deus, já é um missionário, né? Tá conosco, tá na caminhada dele, é fruto também da Convida, está conosco. Então, falando aqui, ó, as missões, né? Como eu disse, não para, né? Graças a Deus, lá, né? vai somando aí. Então, assim, né? As missões que nós atuamos, tanto na parte de pregação, né? Hoje nós temos, né? Nós recebemos convite para pregações, para testemunhos, então sim, os missionários vão para pregar, e uma parcela muito grande das missões que é o Ministério de Música. Né? Nós temos o Ministério de Música bem hoje, forte, né? Ministério de Recrutamento Jovem, estamos formando o Ministério dos Júniors também, né? Tamo aí, né? Mês passado teve a tardezinha, né, Lucão? Eu vejo, mal sei tocar um cavaco, colocando surdão, juntamos, fizemos um pagode pra Deus. Cantando pagode. Jesus que faz mesmo. Delícia de uma boa de rock, que você falou? E assim pega, vamos. Pega. E assim vamos, né? Deus do rock vai pro gospel. Só vai, né? Só vai. Chip vai. Aonde mandar? Onde eu mandar, nós, por orientação do nosso pároco, né? Aproveito a minha oportunidade para mandar um abração, né? Padre Renato, que nos acolheu muito bem. Nós já tínhamos ali 8 anos com o Padre Carlos, né? E graças a Deus, louvado seja Deus pelo tempo ali, Padre Carlos também. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço pro senhor também. Padre Renato chegou, nos acolheu muito bem. E como a nossa necessidade era para os casais, ele propôs pra gente uma parceria com a Pastoral da Família, lá da Paróquia da Barra. Então hoje está acontecendo, né? E vai acontecer mais frequente Passamos ainda. de jovem para criança, pelas pessoas vulneráveis, né? Aí tem vários aspectos nesse sentido. Entenda o que eu tô querendo dizer, né? Daí passou pra casais. E aí? Ó, tamo já tem um tempo. Dá pra escrever um livro aí. Meu irmão, muito grato. Louvado seja Deus, não é que nós damos conta de tudo, né? Só em Deus mesmo. E é algo que o Senhor inspirou no nosso coração, que é o Pode Recrutar. Estamos aqui hoje, louvado. Né? Mais uma ferramenta. Nós carregamos uma profecia, Lucas. Né? Até do saudoso Luciano Camilo também, né? Que faleceu, rapaz, grande amigo nosso, padrinho nosso de casamento, cara maravilhoso, Nossa Senhora. Cara muito de Deus, e do André Melo também, que já esteve aqui também no podcast, e ele dizia o seguinte: Pedro, é incrível, vocês enquanto recrutamento, vocês têm uma graça muito grande, né? Igual o Lucas falava, né, no início aqui, nós estamos hoje no estúdio, nós temos os nossos equipamentos, tudo é do nosso bolso, tudo é isso, tudo é aquilo, mas às vezes ele falava, irmão, então Deus quer algo com isso. Então foi onde também surgiu também o Pode Recrutar. Temos também, né, o Recrutamento Story, onde o Lucas falou das camisas. Chegou então lá. Segue aí, ó, @Recrutamento Story. Daqui a pouco o Lucas vai detalhar um pouquinho mais também, Recrutamento Story. Estamos começando também com Bazar. Por quê, Lucas? A Luana, né, falava muito isso. O reino de Deus, ele é de graça, né? Deus, ele não cobra pro Espírito Santo nos alcançar, jamais, irmão. Deus, ele não cobra nada, mas o reino de Deus, ele custa, né? Igual pra gente estar em missão. O que a gente cobra hoje pra missão? Alimentação, que é o que o irmão tiver comendo, a gente come, e transporte. Não tem como, porque hoje, por exemplo, se todo lugar que a gente fosse, a gente pagasse transporte do nosso bolso, nós não teria condição, né? Nós não teria condição. Só voltando um cadinho, o Felipe, né, que a gente partilhou da Convida, o Felipe, ele é fruto da Convida, e o dia que marcou a vida dele foi um dia que a gente fez um encontro lá, que o recrutamento foi com todos os missionários praticamente, né? Então, assim, teve gasto de transporte, a gente fez uma alimentação bacana, né? Um almoço interessante, fizemos uma mesa para os meninos sentarem no almoço. Então, assim, tudo preparado com muito carinho, mas esse carinho, ele custa, né? Um papelzinho que você coloca na cadeira, ele tem um custo, né? Então, assim, a gente... E a gente ficou, por exemplo, assim, né? Igual agradecer o Sérgio, né? Que hoje nós estamos aqui no estúdio da EVZM, né? Ele nos deu essa oportunidade. Mas mesmo quando não tinha isso aqui, os podcasts, por exemplo, passados, foram gravados em outras situações por causa da questão disso mesmo, né? Sim, então, os recursos que nós tínhamos na época ali... E vambora, né? Você brincou aqui antes no off, né? Que era um dia pra montar, 2 horas pra gravar. Pega a televisão de casa e leva. Pega o móvel. Nossa, então assim, por quê? Porque tudo envolve recurso. E nós íamos na casa do irmão que abria pra nós poder fazer o podcast. Hoje nós estamos aqui. Louvado seja Deus por isso, né? Que nós vamos continuar aqui. Mas tem essas questões, né? Também fazem muito sentido. E às vezes, meus irmãos, eu vou falar assim, de certa forma, o católico nessa parte, ele ainda é muito pobre. Quando eu falo pobre, não é financeiramente. Sim. É de espírito, né? Sim, que eu falo assim, entendo. de mente, mentalidade, nem de espírito. Porque a pessoa fala assim, não sei o que eu não vou ajudar, paga R$180 pra ficar 2 horas num show, aí um retiro de 4 dias, acha caro. 150, onde ela vai comer, sabe, um jantar,
um almoço, 2 cafés, Sim. fora os lanches. E às vezes o cara. movimento tá assim, né? A inscrição nem cobre, né? O movimento vem junto aí. Na verdade, a gente que faz É encontro, a gente sabe. A maioria dos encontros que você que tá em casa vai, a sua inscrição não cobre o encontro. As pessoas que estão por trás do encontro, elas têm que fazer além pra elas conseguirem, outro, né? Qualquer outra coisa que você vai, às vezes, pra poder, num evento que você paga, você tá pagando pra aquele artista, pra aquela pessoa. Ao invés disso, em contrário disso, quando você paga alguma coisa pra alguma coisa da igreja, você tá pagando pra você. Isso. É pra sua salvação, pra sua alma, pra sua aprendizado. Sabe? Aquilo ali vai ser revestido no que você tá fazendo. Sim. Se às vezes sobra um pouco, mas é um pouco pra eles poderem fazer, sabe? Isso aí. Então, assim, aproveitando a ajuda aí, ó. Essa OK Code aí sim. ajuda. Eu vou deixar aqui também o Instagram do recrutamento, né? Pra você seguir. Além de seguir, também você pode entrar em contato pra você adquirir as camisas. Sim. As camisas aí estão um preço, ó, super. Não vou falar o valor aqui não, mas você pergunta lá. Sim, né? perfeito. Posso deixar o contato também, Pedro? Claro, Vai pode, ter meu. nós temos um WhatsApp, né? Sim, do sim, recrutamento. meu. Eu vou deixar aqui também. Você chama lá, fala com essa câmera aqui, que aí dá pra ver todo mundo. Então, assim, chama lá, fala, Pedro, eu gostei da camisa, tem outra, né? Tem um bazar também, né? Ah, quero fazer um bazar em todo lugar aqui. Também é outro projeto, né? Sim, Então, assim, sim. tudo isso envolve o quê? A captação, né, de recursos. Pra fazer da melhor forma, né? Claro, Sim. é, Isso aí. entregar da melhor qualidade, porque hoje tem, né, microfone, tem um som. Se hoje tá, por exemplo, aí Full HD pra você, um áudio bacana, com iluminação, é porque tudo isso tem alguém que nos ajudou ou Sim. que nós compramos, né? Sim, Eu e o meu Pedro querido. temos a graça de trabalhar no audiovisual, então assim, as câmeras são nossas. Sim, Nossas sim, nossas sim. não, de Jesus. Sim, né? sim. Mas ele nos deu a capacidade de comprar, então nós doamos pra ele. E é isso. E o público dos desacreditados, eles são tão desacreditados que eles são desacreditados por ele mesmo. Então, diferente de um encontro, às vezes, pra juventude, que chegou até ela aquele convite, ela vai pagar pra fazer uma taxa, hoje a gente tem sentido o direcionamento de ir até um povo que nem ele sabe que ele vai ser visitado. Então, não tem taxa ali, é tudo tirado do caixa mesmo, é tudo... Sim. Então, se vai ter uma alimentação, é tirado, então é... E hoje, até aproveitando essa fala da Poli, assim, pra ir já fechando aqui os ministérios em si, né? Tem a parte de eventos que a gente faz, igual teve a tardezinha, que são os encontros, são esse recrutamento, mas hoje esse projeto com os irmãos em vulnerabilidade social, que é hoje uma das meus olhos, né? Que você tem a prova de 6, você sabe, a Poliana, né? E é isso, meu irmão, que eu complemento na fala do Lucas. Porque hoje, por exemplo, louvado seja Deus, a gente tá no Espírito, a gente, né, tem liberdade pra falar, né? Hoje a gente, né, tá lutando, assim, pra ter a possibilidade de ajudar uma família por vez com a cesta básica. Por exemplo, o recrutamento jovem, né? Das formas a qual o Senhor vai nos dando a capacidade de suprir. Mas o desejo é que no dia de amanhã a gente possa alcançar mais vidas, né, Lucas? Mais pessoas e tal. Nós estamos com uma iniciativa, né? Começando com a iniciativa de levar em algumas situações, alimentos para os nossos irmãos em situação de rua. E por que eu falo em algumas? Porque hoje nós não temos condição de fazer isso mensalmente, porque tudo gera um custo, mas graças a Deus de forma esporádica, seja com a ajuda dos irmãos, tal, enfim. E o nosso desejo é esse, meus irmãos, sabe? Alcançar. Claro, a gente sempre fala, nunca pode ser apenas um prato de comida, nunca pode ser, tem que ser uma palavra, tem que ser um acompanhamento, né, igual eu falava dos depressivos ansiosos, como a gente sonha e um dia ter um psicólogo que às vezes se predispõe a estar caminhando conosco, que está dando um atendimento. Nossa, são tantos sonhos, né, meu irmão? E tudo levando, não apenas, porque não é apenas o social, é a salvação, né? Amém. É o Senhor, é Jesus Cristo. O nosso desejo é esse, claro. É uma inclinação que o Senhor nos dá, é uma ferramenta que o Senhor utiliza, seja o alimento, seja uma ajuda, seja isso, mas o fim maior de todos, porque aí eu volto no Felipe, né? O Felipe não apenas largou a realidade de drogas, de bebida pós-convida, não. Ele está caminhando conosco hoje. Ele está aprofundando a Igreja Católica. Ele está fazendo formações. Ele mesmo fala, cara... Ele está com a vida sacramental ali, nossa, né? ele está a confissão. Então, nossa, assim, aí a gente volta o nosso lá no desejo início, é né? esse, cara. No início do podcast a gente chegou a falar sobre isso. Muito mais do que conhecer e andar, né? É isso aí. Porque se eu gostei, eu tenho que andar. Sim, então... claro. E é isso que o Felipe falava, né? Que ele saiu de lá já, ele saiu na quinta, na sexta-feira estava no grupo de oração. Ele falou, eu vou atrás desse povo. Né? Não pelo povo, mas porque ele queria continuar vivendo aquilo. E colou, e tá aí conosco e em junho vai fazer 1 ano. Tem mais projetos que você quer falar? Meu irmão, eu acho que tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, isso, né? Paulo? Eu acho que assim, pelo menos dentro aqui... Se tem irmão aí querendo ajudar e fala assim, como que eu ajudo? Como é que eu faço fazer parte? Como que eu faço para contribuir? Eu gostei do Recrutinhas. Gostei do
eu quero ajudar com uma alimentação para poder as pessoas de rua, um cobertor, eu tenho roupa aqui, eu quero... Nossa, 1 milhão de possibilidades. Né? Se tinha 1 milhão, de coração, você tem condições de ajudar de alguma forma. Sim. Não tem, irmão, não tem. Você, eu não tenho tempo, tem outra forma. Eu tenho tempo, tenho recurso financeiro. Isso aí. Também, eu tenho roupa, tem também, eu tenho criança aqui, vamos lá, eu tenho o dom para poder, né, fazer alguma coisa com criança, eu consigo mexer com criança, eu me dou bem com isso, tem também, né? É isso aí. Eu sou bom pregador, eu sou músico. Sim. Amém. Então, assim, se tem algum irmão falando assim, opa, pesquei, tem alguma coisa que eu posso fazer, ou além do que eu já faço, eu quero contribuir e fazer mais. Amém. Como é que a pessoa... Vou aproveitar, deixa que o Lucas deu, né, do contato que está aqui embaixo, nosso WhatsApp, de recrutamento jovem. Envie uma mensagem lá, tá bem? Externiza conosco a forma que você deseja ajudar e tal. De acordo com a forma qual você mencionar conosco, a gente propõe, né, uma reunião, um diálogo, porque o nosso intuito, né, futuramente, já faz isso, né, mas de uma forma ainda mais organizada, ainda mais bacana demais mesmo, é que você de fato tem acesso a onde está sendo destinado, quais são os projetos, o que está acontecendo, né? Porque quando a gente fala de tudo isso, aí pegando no primeiro ponto, igual o Lucas falou, né, em questão da ajuda, seja na finança, seja algo assim, tudo é pro reino de Deus. Então a gente tem a oportunidade de te apresentar tudo isso. E se você está aqui, jovem, adulto, seja onde for, agora falando de forma ministerial, Pedro, eu estou ouvindo isso aqui, eu sou católico, eu sou de Muriaé, eu sou de região, eu tenho, né, um desejo de trabalhar com crianças, o meu coração também queima por isso, manda mensagem aqui também nesse WhatsApp, tá, beleza? Que a gente vai ver a questão ministerial, né, sua predisposição, né, enfim, para estar somando conosco. Como eu disse, nós recebemos o nome que o Senhor nos deu de coração de servo. Então o que nós desejamos de você, muito mais do que sim, é a servidão. Né, a predisposição de coração, é o desejo, tem muito trabalho a ser realizado, mas claro, tudo com muita sabedoria, tudo com muito discernimento, tudo sendo feito de forma organizada. E como eu gosto de organizar tudo isso? Através do diálogo, e é isso. Através da transparência e dessa então, resenha. Então gostou do recrutamento, viu um encontro, viu alguma coisa e fala assim, eu quero levar lá, né? Sim. Meu irmão, aí ó. Manda mensagem, né? Sim, manda mensagem. A agenda 2016 já está, não está fechada, sim, mas está quase. Senhor, né? Louvado seja Deus. O Pedro reunião mensal fica lá, ó, decidiram nós temos isso, decidiram não temos nada. Ele, nada? Muita palhaçada, esse dia eu tenho isso, esse dia eu tenho nada. O nada parece até fica assim. Então assim, irmão, claro que, né, tem muita coisa na agenda já mensal, mas sempre tem a possibilidade, né? Sim. Se for de sua vontade de Deus também, que eu acredito que já é, né? Dentro, vocês querem acrescentar algo, meu Não. amigo? Acho que é o caminho esse, é o diálogo, né, Lucas? É o diálogo, é isso e... Ô, Poli, cabe coisa mais aí? Cabe mais aí ou não? Oi, bom, é com Deus, né? É com o patrão, né? Com o chefe. Eu vou falar pra vocês, mas assim, começando com a Poli, os projetos futuros, os planos... Meu irmão, é engraçado. Tem algo que sim, que... gente, se vocês quiserem externar, né? Sim, claro. Claro. Tem coisas que é pessoal secreto com Deus e que eu não tô pregando secreto. Sim, claro. Nem por isso. Mas assim, se tiver alguma coisa que você fala assim, eu queria muito fazer isso, né? Ou então assim, eu queria desenvolver isso para uns lados e as águas mais profundas, ou um ambiente maior, sei lá, enfim. Tem alguma coisa aí que a gente... Meu irmão, eu falo assim, né? A gente tá vivendo, principalmente eu falo, a gente como família, eu e Pedro, né? E obviamente todos os missionários, mas a gente tá vivendo um momento de muita entrega em Deus mesmo. Então hoje eu contemplo as profecias, enxergando-as, né, lá na frente, né? Por exemplo, hoje o Pedro partilha desse público de vulnerabilidade e eu vejo que a gente faz pouco perto do que Deus quer. Então a gente quer, quer adentrar nesse mar mesmo, quer falar assim, o que tá, né? A gente brincava essa semana, chegou um rapaz conversar com a gente e a gente falava assim, gente, a gente precisa ir atrás mesmo de quem tá fazendo pra gente entender, porque às vezes você fala assim, poxa, até aqui eu consigo, mas eu quero ir além, né? Então hoje eu quero mesmo pegar aquilo que Deus já tem falado com a gente, vai e fala assim, a gente quer fazer mais, a gente não quer parar aqui, né? O Pedro fala muito, né? Não é entregar uma marmita, conhecer pelo nome, conhecer a história, é você conseguir ajudar a pessoa além daquilo ali, né? No espiritual mesmo, e pro espiritual a gente precisa saber, né? Do profundo, das feridas, e isso é dedicar tempo, é abrir mão, às vezes, o padre falava isso com a gente, né? Que ser missionário é abrir mão da sua agenda pessoal para se encaixar na agenda de Deus.
Isso é muito profundo. Vai recebendo aí. Porque às vezes você faz projetos pro seu ano de 2026 e Deus fala assim, seu final de semana não vai ser desse jeito. E a gente vai abrindo mão, né? Então, às vezes tem coisas que eu planejei como mãe e que Deus já tá levando pro outro lado e amém, né? Então, acho que hoje, se você falar claramente, Polly, o que você tem pra fazer de imediato, eu não sei. Mas eu tô aberta ao que Deus quer de mim. O mais importante? É isso aí. Tem aí, Pedro, alguma coisa aí? Só acrescentando o que a Polly falou, né? Nessa fala do Padre Renato, ele dizia assim: foi no nosso retiro anual dos missionários do Coração de Servo, a homilia dele, pra mim, foi o ápice do encontro. Nossa Senhora, os meninos sabem de forma pessoal. E ele dizia assim, né? Bonito não é realizar os nossos sonhos, bonito é realizar os sonhos de Deus, né? Então, assim, como desde lá do início, como que o recrutamento começou? Com o ruar, né? Com o sopro do Espírito, com a voz do Senhor. E o meu desejo hoje, enquanto projeto, é aperfeiçoar isso que Deus já tem dado. Como a Poliana disse, a gente carrega profecias aí de 10 anos, às vezes até de antes de 10 anos, porque, né? A gente crê que se o Senhor nos traz aqui hoje, é o Senhor que sonhou com tudo isso, é o Senhor que sustenta. Afinal de contas, são 10 anos. A tia Rosana falava isso ano passado, no final do Recrutão, quando eu falava, né? E aproveitando até a oportunidade, meu querido, 28 e 29 de agosto, 10º Recrutão, 10 anos. A tia Rosana falou, caraca, são 10 anos. Então, Lucas, assim, quando eu falo de, né, voltando à sua pergunta, a questão de desejo e projeto, é continuar colocando a cabecinha e falando assim, Senhor, que silencia o meu coração, o que o Senhor tem pra nós? Esse é o meu desejo, meu irmão. Mesmo às vezes, né, Polly? Com as questões internas, com isso, com aquilo, e a voz é inconfundível. Então é seguir essa voz, e se a gente tem colhido até aqui, e eu comungo muito do que a Poliana falou, né? Ainda é muito pouco. Né? Não tô falando de grandiosidade, não tô falando de falar com os meninos. A gente não quer nada disso, não. A gente só quer, de fato, viver com completude tudo que Deus tem pra nós. Aí quando a gente começa a fazer e a gente vê que vai dando resultado, né? Fica muito feliz, né? Com certeza. Às vezes a pessoa fala assim, mas o ego quando passa acima da vontade de Deus, agora a felicidade de fazer uma coisa que Deus vê que dá certo, não. Tem que ter, ué. Sim, entendo. Eu sempre falo direto com as pessoas se às vezes você fala com a pessoa fala, não, é de Deus, amém. Não tô tirando mérito, tudo é dele, para ele são todas as coisas, né? Tudo debaixo dessa terra que eu faço, eu nasci nessa terra, é porque eu tenho que adorar a Deus. Mas quando a gente faz alguma coisa, que a gente der aquela respirada e olha e fala, meu Deus, está acontecendo. A gente tem que se alegrar. Com certeza. E são 10 anos que vocês se alegram com isso. Sim. É isso aí. Que são 10 anos que isso motiva vocês a continuar. Eu tenho certeza que essa conversa aqui, né, é bonita porque eu tenho meu lado melancólico, eu falo direto com o Pedro Capoli, né? Então, assim, vocês pararem de identificar aquilo que Deus fez, é uma motivação de falar assim, eu tenho uma aliança com Deus que vai além de 10 anos, mas durante esses 10 anos o Senhor tem me sustentado e quer me levar a coisas ainda que eu nunca fiz, o que o Senhor está me entregando, eu não sei, mas eu estou debaixo, enfim. O mais louco é que você olhar pra trás te faz olhar pra frente com os olhos mais. Porque, por exemplo, tem coisa que Deus falou que você fala, que? Como? Mas como você sabe que ele já fez lá atrás, você fala, você tá falando que ele vai fazer, eu não sei como, mas ele vai fazer. Então, porque o mesmo Deus que foi fiel e é fiel há 10 anos e cumpriu promessas, você tem a certeza absoluta que você já teve uma experimentar. Você já teve essa experiência, então você falou, opa, se ele conseguiu fazer, mesmo quando não tinha ninguém falando, não, ainda mais hoje, né? Nós temos um grupo que nós estamos formando. Sim. Então, assim, senão daqui a pouco eu oro em línguas aqui. Aí a gente quer agradecer vocês dois, né? Por vocês estarem conosco. Por mim eu ficaria aqui. Né? Por mim eu ficaria conversando com vocês, que é muito bom. Quero agradecer por vocês terem me acolhido, né, nesse movimento. Não a gente passou por tanta coisa. Então, assim, muito obrigado mesmo. Chega até arrepiar aqui. Então, assim, quero desejar, né, infinitas graças e bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. E que vocês puderem contar comigo, né? Não somente não pode recrutar, mas também não pode recrutar. A gente tá junto aí, né? Não, Cauã? Estamos firmes ou não estamos? Então vou deixar aí um minutinho para você, pode, depois você, Pedro, vocês agradecerem. Eu vou aproveitar então, né? Como você agradeceu, né, pela presença da gente aqui hoje, eu quero primeiramente já deixar aqui, né, nesse local mesmo, pedir ao Espírito Santo que ele possa tomar conta de todos os programas, vamos dizer assim, né? De todos esses pode recrutar que virão. E a gente costuma falar muito que Deus gosta de curar através da mesa, sabe, Lucas? E eu creio que aqui sentarão histórias, que aqui viverão e que vão curar não só aqui, mas em casa também, né? Então, mais do que agradecer por estar aqui, agradecer pela sua audiência, eu quero pedir o seu compartilhamento, eu quero pedir a sua oração, eu quero que você acredite nesse projeto mesmo, porque o Espírito Santo sonhou ele. E eu peço mesmo o Espírito Santo, sabe, assim, com todo o meu clamor de intercessão, que ele possa fazer grandes coisas, que ele tenha liberdade nesse
local, que ele tenha liberdade de cada pessoa que sentar aqui na sua vida como Amém. entrevistador, dos meninos que vão estar ajudando, hoje o Cauã tá aqui, né? E que o Senhor precisa disso, o Senhor precisa da disponibilidade de um para ir lá arrumar a televisão, do outro para vir trazer uma água, e que o Senhor possa abençoar vidas através desse projeto. É isso. Então, Cão, primeiramente, muito obrigado, meu irmão, pelo convite, tá bem? Eu agradeço a Deus, né, por ter, de fato, essa nova temporada, né, esse novo tempo que a gente vai vivenciar enquanto pode recrutar. E a você, meu querido, que é o motivo maior que nos traz aqui hoje. Se tudo isso, como o Lucas disse, se é um local que nós estamos, seus equipamentos, seu investimento de tempo, tudo, é porque o nosso desejo é que você ouça a voz, né, do Senhor Jesus através disso, nas nossas limitações. Né? E eu tenho certeza que Jesus se fez presente aqui hoje, Jesus se assentou conosco, tá bem? Não deixe de compartilhar, né, se algo aqui fez sentido para você, você deseja compartilhar com algum irmão, envie para ele, tá, beleza? E mais do que isso, muito mais do que um comentário, muito mais do que uma ajuda, se você sentiu, assim como nós contamos esse tempo todo, né, o Senhor falando conosco, se o Senhor falou com você nesse podcast, tome posse, o Senhor é contigo. Tá bem? O Senhor é contigo e que você, assim como nós temos tentado ser bênção para a vida das outras pessoas, que o Senhor também te cative com esse podcast, para que você seja bênção e sinal de Deus aonde você for. Eita glória! Se você quer ser um doador dessa obra, eu te convido aí, ó, escaneia o QR Code, faça sua doação. E se você quer ser, além de doador, um patrocinador. Amém. Eu tenho alguma coisa que eu posso patrocinar, e seja um sorteio, seja com alimentação, ou enfim, quero fazer alguma coisa, sei fazer alguma coisa aqui para incrementar, né? Hoje nós estamos aqui, ó, com o livro da minha biblioteca católica, né? Nós usamos a minha biblioteca católica para ornamentar. Isso aí já é desde o primeiro podcast. Sim. Se voltar lá, vai estar em todos os podcasts, então, esses livrinhos aqui. Eu tenho alguma coisa que eu posso doar porque eu quero fazer alguma coisa aí, sei lá, gente, uma alimentação, eu sou dono de uma padaria, quero... aqui hoje não temos os quitutes, né? As coisas pra gente poder comer, mas se você quiser ser doador dessa obra, você é muito bem-vindo. Meus irmãos, então é isso. Queria também, aqui para essa câmera aqui, ó, se você quer ver alguém aqui, né, e falar, gostaria, Lucas, de ver alguém aí, ouvir essa história, ao aprender, né, um pouco mais sobre alguma coisa, queria que você escrevesse aí nos comentários quem que você gostaria de ver aqui. E quem sabe não, nós vamos entrar em contato, se a gente for ver que é pertinente, nós vamos chamá-lo, convidá-lo, se for da vontade do Senhor, essa pessoa vai estar aqui, através da sua opinião, né? Daquilo dedicação, sim. Então, sim, você também é contribuinte nessa obra dessa forma também. Amém? Isso Amém. Aí, então é isso, né? Nós estamos e sempre estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Amém.